Estamos na Sala Macau da Universidade Católica Portuguesa em Lisboa para uma entrevista com a Sra. Reitora desta Universidade, professora Isabel Capelou Gil, a quem desde já, Sra. Reitora, nós agradecemos a sua disponibilidade para colaborar neste projeto internacional de investigação que reúne investigadores de todos os países de língua portuguesa. E talvez a primeira questão para esta nossa entrevista possa ser precisamente a questão que norteia este projeto. O que é hoje em dia viver no século XXI, tendo a língua portuguesa como língua matriz, como língua do dia-a-dia, como universo linguístico e cultural, independentemente do país europeu, africano, da América do Sul, da Ásia, etc. Como é que pensaria, digamos, inclusive a própria possibilidade de existir ou não, ou de pensarmos numa cultura dos povos de língua portuguesa? Isso é ou não é possível? Bem, em primeiro lugar, quero dizer que agradeço o convite para podermos conversar, para termos esta conversa sobre uma questão e um tema que, no fundo, acaba por definir aquilo que é a nossa identidade enquanto indivíduos no século XXI. A língua portuguesa é uma língua global e muitas vezes não temos consciência daquilo que significa ser falante de português, uma das línguas mais faladas no mundo, e como o Fernando diz, não é a questão importante, não é a geografia limitada do espaço da nação, que é um espaço bem mais diminuto do que aquele que é o espaço cultural, intelectual, político e social convocado pela língua portuguesa. Mas destacaria algum aspecto comum na cultura, não sei, na maneira como os povos de língua portuguesa entre si lidam também uns com os outros? Quer dizer, o que é que poderá unir esta comunidade além da língua? E a língua já não é pouco, não é? Sim. Mas a língua é um conjunto de valores. A língua é cultura, quer dizer, não é meramente um instrumento técnico de comunicação. O Wittgenstein dizia uma coisa muito simples, que é os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo, não é? E, portanto, a forma como nós articulamos ideias numa língua específica e sem ficarmos ancorados a um argumento essencialista, porque não é isso, sim, sim. Porque as línguas projetam um conjunto de valores que resultam da evolução de uma experiência acumulada ao longo de milénios. Não é? Da experiência de povos que coabitaram, que interagiram ao longo de milénios. Não é? Mas no nosso caso, no caso da língua portuguesa, essa experiência é também algo diversa nestes últimos evidente, 100, 200, evidente. 300, 500 anos, o que seja, A não é? língua portuguesa é uma língua híbrida. É uma língua híbrida, é uma língua que tem em si muito daquilo que é a experiência de um povo que residiu e que se desenvolveu num espaço do continente europeu e que, portanto, é o resultado da interação do latim, de dialetos celtas, de dialetos do grego, de todos aqueles povos que contactaram, que entraram, que tiveram trocas, que entabularam trocas ao longo da costa atlântica deste quadradinho, mas é também resultado da interação com os Guarani, com os Yoruba em África, com a civilização chinesa, com a cultura indiana, e tudo isso está acumulado naquilo que é a cultura, que é o português global. Sim, que é o português global. A cultura portuguesa, a cultura de expressão portuguesa é uma cultura global. A cultura portuguesa é uma cultura europeia. Não é? Que tem traços de interação. Certo. Mas a cultura de expressão portuguesa é uma cultura global. Certo. Nem todos os investigadores, nem todos os intelectuais concordam com isso, mas evidentemente Sim. que este projeto, tal como é formulado, inclina-se precisamente para esse tipo de interpretação e de valores e de questões. Mas conseguiria caracterizar essa cultura do português global com algum tipo de práticas, de valores, de rituais, que não são, de facto, como diz, estritamente do português nacional, é de um português global? Olha, a língua é um ativo intangível que tem um impacto na realidade tangível.
não é? E, portanto, essa realidade tangível é muito localizada, ao passo que a realidade intangível da língua é móvel e fluida e flexível. Em termos de rituais, de valores, há uma prática, há uma, digamos, uma forma de estar que a língua materializa. Não é? Posso lhe dizer que uma das experiências mais extraordinárias que tive e que tem a ver com uma questão linguística foi há 3 anos, na Tanzânia, no Serengeti. Chegámos a um hotel no meio do parque, com tendas, e a língua da Tanzânia é o Swahili, não é? A língua autóctone, há outras, mas o Swahili. E, portanto, chegámos, fomos recebidos maravilhosamente, e há um senhor que se dirige a nós e diz assim: então, e de onde é que são europeus? De onde é que vêm? De Portugal. Ah, Portugal. Sabe como é que se diz Portugal em Swahili? O reino. O reino? A expressão é esta. O reino. Porquê? Dizem, em português, o reino, não é? Portanto, o contacto dos 500 anos, dos 400 anos de história lá, ao longo do Índico, o grande reino, sim. o poder, o reino. E, portanto, O Portugal, diminutivo foi parar em a isso, Swahili, a forma de dizer o país, designar o português, é o reino. É muito, Dizem exatamente assim, o reino. Eu fiquei verdadeiramente... Isto é extraordinário. É extraordinário a forma como nós temos uma... E há uma projeção de quê? De um país que era poderoso, que tinha uma organização, o reino, era a forma, certamente, como os mercadores, os soldados, enfim, os que chegaram àquelas costas, e não só à costa do Índico, mas também entrando no interior, como falavam da sua origem, não é? E como esta temos imensas palavras que fazem parte do Bahasa, que são integradas no Hindi e noutras culturas dispersas pelo globo. Ou seja, o português tem uma realidade que ultrapassa em muito também o que é ser português. E em muito também o que é ser falante português. E isso é o que faz uma língua global e o que faz uma cultura global. Não é? Aproveitando as suas referências ao Japão e à Ásia e tudo isso, gostava de falar um bocadinho sobre a sua experiência em Macau, porque viveu e estudou vários anos em Macau, portanto, conhece de facto uma Ásia de expressão portuguesa, e não apenas como visitante, mas como habitante dessa África de expressão portuguesa. Que de algum modo, nessa altura, também já era um local de várias línguas e várias culturas, e onde o português, enfim, saberá isso muito melhor do que eu, mas onde o português estava bem e continua bem. Como é que essa sua experiência na Ásia influenciou a sua maneira de ser, a sua maneira de pensar, de entender o mundo, até aos dias de hoje, se é que isso aconteceu? Gostava de ouvir sobre este aspecto. Os anos que eu vivi em Macau definiram aquilo que eu sou hoje. Portanto, para mim foram anos de formação muitíssimo importantes, escola primária, liceu, e continuo a ter muitos amigos em Macau e, portanto, volto sempre, é um regressar a casa, ir aos locais, revisitar o espaço onde vivi, os sabores, a comida, as práticas, a igreja de São Lourenço, onde cresci também, e onde praticávamos a nossa fé, mas ao mesmo tempo, e é interessante, a minha igreja paroquial era São Lourenço, mas à frente da minha casa havia um templo chinês, o templo da deusa Amá, que é o templo mais antigo de Macau, primeiro o templo da deusa Mãe. E eu, com 7 anos, ia brincar para o templo. E achava tudo aquilo uma coisa muito exótica, não era? Não compreendia minimamente o que eram os rituais. Os monges eram muito simpáticos. Nós íamos, um grupo de crianças, não é? Com aqueles dias de calor tropicais, que eram habituais em Macau. A partir de março ficava um calor insuportável e brincávamos. E essa liberdade que nos dava podermos brincar nos espaços do templo, mas também sentir 2 coisas. A primeira, que a nossa cultura
não era a cultura única, nem dominante naquele espaço. Sim. Depois de sentir e de conhecer ao mesmo tempo o acolhimento e o diálogo que existia entre comunidades muito distintas naquele território tão pequenino. E a tolerância que existia para esta diferença. Nós que éramos meninos católicos, educados no Colégio de Santa Rosa de Lima, mas que brincávamos com os monges budistas no templo da deusa Amá. Toda a vida nos acolhiam, que nos convidavam para as refeições com eles e que víamos com imensa curiosidade e que tínhamos uma relação de proximidade, de curiosidade pelo entendimento da cultura do outro, que eu acho que foi absolutamente determinante para aquilo que depois veio a ser até o meu percurso académico e o trabalho que eu faço. Essa interação na com o relação outro, curiosidade, envolvimento. Exatamente. Com diferenças muito acentuadas, que, no entanto, coexistem muito proximamente. Sim. A todo nível. A nível cultural, a nível da língua, a nível étnico, porque não havia forma de escapar. Tudo era diferente. A nível da arquitetura, o clima, a flora, a fauna, tudo era diferente, era a diferença radical, não é? Mas ao mesmo tempo, não eram só essas duas culturas, porque depois tínhamos um conjunto de culturas mestiças, híbridas, malaias, o macaense, essa mistura fantástica, que não é só entre o português e o chinês, é também todo um conjunto das culturas do Índico. Depois a permanência e a proximidade das culturas anglo-saxónicas também, não é? Que tinham uma presença forte e relevante em Macau. Todo aquele cadinho do espaço asiático que era tão diferente. Durante o tempo em que eu vivi em Macau, foi o fim da Guerra do Vietnã e, portanto, recordo-me, por exemplo, entre outras coisas, nova cultura, a entrada dos chamados boat people, os refugiados para Hong Kong e Macau, a entrada da cultura vietnamita, cambodjana, e tudo isso, aquilo era um espaço pequeníssimo, mas com uma capacidade de acolher e de acolher de forma tolerante. Timor, muitos timorenses em Macau também, portanto, a invasão indonésia na altura e, portanto, todo esse processo, tudo aquilo foi vivido naqueles anos 70, a morte do Mao, enfim, eu acho que foi tempos de grande mudança. Mas onde, como portuguesa e os portugueses estavam bem integrados, estavam bem nesse caudal imenso de mudança. Exatamente. E de culturas. Porque sendo a administração colonial de Macau, era uma administração inclusive, que tinha uma relação muito próxima com as diversas comunidades locais. E nisto havia uma diferença marcante. Estamos a falar de diferenças culturais, por exemplo, o que nós víamos na colónia vizinha de Hong Kong, onde a administração colonial não tinha nenhuma relação com a comunidade local. Não é? Os meus amigos chineses de Hong Kong dizem bem, a cultura britânica é muito aspiracional, mas nós nunca chegamos lá. Ao passo que em Macau não, nós crescíamos em conjunto. Não é? Crescíamos em conjunto. No colégio onde eu estudei, a primeira coisa que eu aprendi, ninguém me ensinou, mas a primeira coisa que eu aprendi é que tinha que falar 3 línguas. A minha, obviamente, tinha que aprender a falar cantonense e inglês, se queria sobreviver, porque no recreio nós tínhamos 3 culturas distintas e tínhamos que interagir dessa forma. Claro, e toda essa experiência intercultural e, de alguma maneira, uma interculturalidade que é o dia-a-dia e a surpresa e a mudança, tudo isso contribuiu para influenciar e modelar a sua maneira de pensar, de entender o mundo, de ganhar novos interesses. E considera que esses aspectos ainda hoje estão presentes no português global ou aí contrastaria diferentes culturas nacionais deste português global? Eu creio que esta apetência para a convivialidade, para a interculturalidade, eu diria talvez para a convivialidade, como digo, é um acumular de séculos, se não de milénios, que em contextos diferentes continua a existir. Não tem que existir, não tem que se desenvolver necessariamente num contexto colonial ou imperial. A convivialidade da relação entre povos que partilham uma história comum e que essa história tem certamente contradições e tem momentos de violência e momentos de conflito. E é vista de maneira diversa. Por diferentes. Mas as bases da proximidade e da relação
mantêm-se. Sim. E têm que se fazer em contextos diferenciados e em realidades diferentes. Um dos aspectos que muitas vezes nós, portugueses, sobre nós próprios referimos é que somos muito abertos ao mundo, não é? Como dizia o Eduardo Lourenço, estamos no mundo como quem está em casa. Essa internacionalidade e convivialidade e abertura ao mundo que eventualmente os portugueses de Portugal tenham, ou alguns têm, é um valor, é uma maneira de ser, um tipo de comportamento que se possa também estender aos povos de língua portuguesa em geral, já que me parece que outro tipo de povos de outras culturas, como, não sei, os anglo-saxónicos, os povos orientais, talvez não tenham esta abertura, esta interculturalidade tão fácil como os portugueses. Mas será que no nosso mundo português global todos temos também esta marca ou não? Não tenho nenhuma resposta, mas acho que é um dos aspectos onde o português global pode-se contrastar com outros globais, com os francófonos, com os ingleses, não sei. Essa é certamente uma marca, embora, quer dizer, os essencialismos e os fenótipos são sempre coisas difíceis de defender. Mas eu diria que nós temos uma resiliência e uma adaptabilidade que são essenciais a qualquer prática de diálogo. Não é? Os portugueses têm os portugueses e os povos que eu não digo que isto seja uma característica da língua, talvez como cultura, como cultura, do que fomos aprendendo uns com os outros. Exatamente, não é? fomos o aprendendo percurso que tivemos juntos. Porque vimos enfim, origens muito distintas. Não podemos esquecer que aqui na Península Ibérica conviviam os romanos, depois os judeus, os muçulmanos, e fomos, como digo, com momentos de conflito e de violência, mas fomos criando um crescimento em comum. Quando nós olhamos em momentos de crise, nós temos uma capacidade de nos adaptar às circunstâncias. Olhamos, por exemplo, para um país como o Brasil, que é absolutamente extraordinário, não é? Também tem, como todos nós, temos os desafios, mas tem uma capacidade de se reinventar e de se transformar e de adaptar, assumindo os riscos. Surpreendente, isso não é? De forma surpreendente, não é? Há algo de surpreendente nestas culturas que aprenderam em comum, nesta interajuda, se calhar, a terem, a serem capazes de ultrapassar as circunstâncias. E eu acho que é esta mutabilidade que é a nossa grande riqueza. Gostava agora de refletir um bocadinho sobre as eventuais oportunidades ou desafios que os povos de cultura e expressão portugueses possam ter hoje em dia no mundo profissional, institucional, e refletir isso um bocadinho a partir da sua experiência, da sua responsabilidade institucional e académica, hoje em dia, em que uma parte do seu trabalho, de facto, respeita organizações internacionais e relações com organizações internacionais, num mundo profissionalmente intensamente global, na ciência, no ensino, etc. Como é que vê eventuais desafios, oportunidades e ameaças para os povos e culturas de expressão portugueses neste quadro institucional e académico crescentemente globalizado? No contexto em que nós nos movemos, quer dizer, e isto é algo que acontece ciclicamente, para existir um diálogo global e perante a diversidade de línguas e de culturas que existem, há sempre uma tendência para existir uma língua que seja uma espécie de língua franca, não é? Foi o latim, depois tivemos o francês durante muitos anos, o inglês atualmente, não é? O português também foi nos seus territórios, como o espanhol, não é? Mas não com a prevalência que estas outras línguas, o latim, o francês e agora o inglês têm. Isso tem uma funcionalidade que é agilizar a comunicação, tornar mais fácil a comunicação global, facilita os contactos, os negócios, enfim. Mas tem um elemento, e portanto facilita a globalização, digamos,
mas tem um elemento absolutamente deletério para a diversidade cultural, que é a homogeneidade, que é homogeneizar. E estes processos, no fundo, acabam por se fazer um bocadinho por fluxo e refluxo. Eu creio que nós estamos, neste momento, a ultrapassar, de certa forma, uma globalização anglo-saxónica hegemónica. E estamos a entrar numa fase de uma globalização da diversidade. Onde o português, como língua global, está a adquirir cada vez maior projeção. Porque os falantes de português, por razões distintas, são grandes atores da nova cena global, seja por razões económicas, por razões culturais, pelas matérias-primas e pela riqueza que os países têm. De facto, estamos a falar de grandes... E não tem a ver com a dimensão do território. Quando pensamos, por exemplo, um país que ainda que está em desenvolvimento e que um país irmão como é Timor, mas é um país que tem grandes recursos em termos de matérias-primas, não é? Portanto, estamos a falar de geografias com grande preeminência para aquilo que são os desafios de desenvolvimento no futuro. E estamos a viver, portanto, uma espécie de um backlash relativamente à globalização feita em inglês. É claro que há um outro player emergente a construir-se e a afirmar-se, que é a China. E que tem um modelo que é completamente contrário a tudo aquilo que nós estivemos a falar agora, não é? Que é o modelo do diálogo, da integração da diferença. A China é um ator global cuja ação se faz justamente pela homogeneização e não pela integração da diferença. Integração das diferenças, não é? Constituído e integrado. A sua história é isso também, milenar. A sua história milenar é isso, e por isso voltávamos àquilo que estávamos a dizer há pouco. Claro. Porta um modelo mental de realidade. Exatamente. Não é? Claro. E, portanto, é uma experiência acumulada ao longo de milénios que é absolutamente contrária àquela que é a nossa experiência do português global. Sim, do português global, claro. O que é interessante, porque depois, neste momento, quer dizer, e na sequência da nossa história mais recente com a China, temos boas relações com a China, com Macau, com empresas chinesas, com o Oriente, etc. Claro que não se pode dizer, mas isso fica-se a dever a nós, nem a nós nem a eles. É todo um diálogo que tem, de facto, também a sua história. O facto de nós sermos uma nação de navegadores e nós somos especialistas em contacto. Aliás, não é um acaso da história, não é por um acaso da história que o secretário-geral das Nações Unidas é português e que nós temos tido na diplomacia global grandes nomes da fase da democracia, para não falarmos depois também da nossa história passada, não é? Mas temos tido figuras muito importantes a desempenhar papéis de muito relevo na diplomacia global. Porque eu creio que nós temos aquela figura de que os ingleses chamam o mediador honesto. A capacidade de estabelecer pontos de diálogo, não é? Quando ele parece estar a sussurrar. E isso tem a ver com esta apetência, eu diria quase antropológica, para o contacto com aquilo que é diferente de nós. Para sentir, por um lado, o fascínio do diferente e a vontade de o apropriar. Muitas vezes esta vontade de o apropriar foi negativa para os outros, mas é uma vontade de o apropriar que resulta fundamentalmente de um fascínio. Não é? Esse fascínio pelo exótico ou pelo que é diferente daquilo que é a realidade dos que encetam esse contacto. Claro. Isso é um princípio básico dos primeiros contactos em antropologia que eu acho que nós integramos
no conhecimento genético. Fer, hoje em dia, de facto, é patente em termos das lideranças internacionais e da capacidade não apenas de estar, mas de interlocução e de aproximar as partes e de soluções, não é? Que vão sendo trabalhadas e de alguma naturalidade com que os portugueses muitas vezes se mostram nessas situações e que os outros atores também tantas vezes reconhecem e buscam. Isso parece muito interessante. Por outro lado, esse backlash da globalização que estava a caracterizar, e que pelo menos em tese poderá ser-nos favorável, mas enfim, estas coisas nunca se sabem exatamente, mas poderá ser. Mas por outro lado, a mim parece-me também, tem um outro aspecto que eu acho muito interessante e não tem sido muito explorado, que é as línguas latinas, é o português e o espanhol. Quer dizer, os portugueses seremos quase 300 milhões, mais década, menos década, mas com os espanhóis ficamos com... O espanhol, salvo erro, hoje em dia já são uns 500 milhões, portanto estamos a falar de 800 milhões de pessoas que rapidamente podemos chegar a um sexto, um sétimo da humanidade. Isto excluindo os italianos, são muito poucos, de facto, mas não é uma língua também assim tão diferente. E, Sr. Reitor, deixe-me só contar-lhe uma brevíssima experiência sobre estas línguas latinas, como, de alguma maneira, são uma mesma comunidade. E, aliás, os franceses, enfim, se não fossem tão antipáticos, também se podia chamá-los aqui. Mas foi que há uns anos, talvez há uns 10 anos, 12 anos, em Roma, num congresso que juntava sobretudo à volta da comunicação e da religião católica, juntava sobretudo gente de italianos, espanhóis e muitos da América Latina, Uruguai, Paraguai, etc. E portugueses também. Ora bem, o espanhol, o português de Portugal e do Brasil e de Angola é diferente, como todos sabem, mas o espanhol é a mesma coisa. O espanhol do México e da Argentina e do Uruguai são diferentes, são muito diversos. E por isso, cada um falava na mesma língua no encontro, porque o encontro podia ser em italiano ou em espanhol, mas não podia ser em português, quer dizer, não podia fazer comunicações em português. Mas havia espanhóis a comunicarem num espanhol muito diferente. Quer dizer, e o galego é espanhol, mas o português é português. E então estava lá presente uma aluna nossa de mestrado, tinha ganho um concurso no mestrado em termos de apresentação aqui de papers e de investigação, e o prémio era a viagem a esse congresso em Roma sobre comunicação, religião, etc, etc. E ela fazia a apresentação em português não, em espanhol, ou tentava algum italiano, tinha que ser. E eu disse nessa altura, olha, faz a apresentação em português. Falas devagarinho, mas faz em português. Agora, não dizes que é em português, porque vão todos pensar que é um espanhol algo diverso. E assim fez, e assim correu bem, e houve debate e tudo, e ninguém questionou coisa nenhuma. Claro. Exceto o padre Manuel Morujão, que estava lá e que percebeu o que é que nós estávamos a fazer. Ou seja, comunicámos bem. Claro. Portanto, esta comunidade que se entende mais facilmente poderá ter alguma facilidade, alguma vantagem, não é? Estamos a falar de, 800, 900, 1.000 milhões de pessoas. E estamos a ver o que está a passar nos Estados Unidos, que o espanhol está a crescer cada vez mais e que grande parte das indicações, já se vê nas estradas e tudo isso, é inglês e é espanhol. Um professor da Universidade de La Sapienza disse uma vez uma coisa que ficou sempre, que talvez não seja exatamente assim, mas tem alguma base. Ele diz que há um eixo de compreensão que liga Portugal, Espanha e Itália, em termos linguísticos. E diz ele, enfim, a forma de entendimento linguístico entre os falantes de português, de espanhol e de italiano tem uma razão inversa, diz ele. Portanto, os portugueses entendem perfeitamente o espanhol e entendem perfeitamente o italiano. Pode haver mais alguma dificuldade, mas entendem. Os espanhóis não entendem o português, mas percebem o italiano. Os italianos não entendem nem o espanhol, nem o português. Enfim, acho que não é tão bem assim, porque de facto acho que o eixo de compreensão funciona dos dois lados. Funciona claramente dos dois lados. Então, se houver negócios ou necessidades, funciona exatamente. facilmente. E pode haver, se calhar, um ritmo diferente de articular a língua, mas funciona dos dois lados. Relativamente ao português, tenho que lhe dizer também que na Federação Internacional das Universidades Católicas, onde as 3 línguas de trabalho eram o inglês,
o francês, aliás, primeiro começou o francês e o inglês, depois o espanhol, passou a ser o português também. Não é? E, quando é que isso pelo foi? Peso, foi em 2018. Com a sua presidência já? Com a minha presidência, aliás, o meu antecessor era o brasileiro, e, portanto, temos tido os 2 últimos presidentes, nos últimos 3 mandatos, digamos, temos tido presidentes falantes do português, o que é muito relevante no contexto de uma Federação Global de Universidades Católicas, não é? E, portanto, isso tem que ter também algum reflexo na forma como a organização em si é gerida, e reflete muito o poder da língua portuguesa também como forma de comunicação. Nós temos um número muito alargado de membros Universidades Católicas da África, no Brasil, a Universidade Católica Portuguesa, mas também a Universidade de São José, em Macau, e agora a Universidade Católica de Timor, Larossai. Portanto, temos um conjunto muito relevante de universidades que utilizam português como língua de comunicação, e isso, portanto, também tem que ser refletido em termos de visibilidade no contexto de uma organização internacional como a FIUC. Mas vê como pertinente algum incentivo ou alguma intenção estratégica de, em termos internacionais, facilitar o desenvolvimento de projetos entre países de línguas portuguesa, espanhola e italiana? Com certeza, acho que as realidades são distintas, têm que ser feitas de uma forma que garanta a equidade entre as partes, mas há verdadeiramente uma enorme proximidade cultural, linguística, de novo, que une estes pode facilitar projetos comuns. Pode, com certeza, facilitar projetos e tirar partido deste backlash de uma globalização mais anglo-saxónica. Claro. Até porque há um elemento que também é importante salientar e que faz parte também da forma como as universidades se organizam. Quer dizer, nós temos, num ambiente em que o conhecimento se produz necessariamente em rede, e em que as comunidades científicas são internacionais, é claro que o inglês é aqui a língua dominante, porque é aquela que permite, de forma mais fácil e mais ágil, o diálogo científico e a comunicação científica, a partilha de dados e a partilha de conhecimento. Mas isso tem também uma consequência, que é de que as redes de produção de conhecimento, nomeadamente ao nível das publicações, são claramente dominadas por um setor editorial em língua inglesa. Ora, a forma como se produz ciência em português, a forma como se raciocina e como se articula, diferente da forma como se formata e como se produz ciência por via do inglês. Claro. Estamos a falar, volta ao Wittgenstein, e a língua determina a forma como organiza o meu mundo. A forma de articular o argumento é completamente diferente. Não é? E, portanto, o modelo também de validação é completamente distinto, sobretudo quando falamos nas ciências sociais e nas humanidades. Quer dizer, nas ciências básicas é um pouco distinto. E, sobretudo, nestas áreas é absolutamente essencial que os países de expressão portuguesa, mas também numa lógica mais alargada com os falantes de espanhol, ou eventualmente italiano, que construam redes de produção e de publicação que continuem a tornar estas línguas relevantes em termos de ciência, em termos da ciência que é produzida. A Alemanha, por exemplo, faz isto, que se compararmos com o número de falantes de português, espanhol e italiano em conjunto, se tirássemos o italiano e falássemos só do português e do espanhol também, muito mais incomparável, mais do que aquilo que são os falantes de alemão. A Alemanha tem uma política de publicação e de incentivo à publicação em alemão, que garante que o alemão continua a ser língua de ciência e permite que em áreas como do direito, à história da arte, à medicina, por exemplo, não é? Que a publicação em alemão continua a ser absolutamente relevante para o desenvolvimento das carreiras a nível internacional. E, portanto, nós temos que criar e robustecer o sistema de publicação em português para que as revistas científicas indexadas
em português ou em espanhol, estejam ao mesmo nível daquilo que são as revistas científicas reconhecidas pela comunidade científica, as revistas inglesas ou que publicam em inglês. Claro. Mas nesse desafio, por um lado, há a questão também importante por exemplo, da tradução, da sistemática tradução dos abstracts de umas línguas para outras, que é importante, e de que forma é que vê também a naturalidade ou a necessidade ou a vantagem de um investigador ao longo da sua carreira publicar na sua língua, ou português, ou espanhol, ou alemão, mas publicar também no inglês global. Mas eu acho que é absolutamente essencial. Eu sempre fui a maior defensora, aliás, como sabe, de que a publicação não é limitada à língua nacional. Claro. Tem que ser relevante. É natural que ao longo da sua carreira um investigador vá fazendo. Tem que o fazer e tem que ter a capacidade de demonstrar a investigação que desenvolve no seu contexto, torná-la relevante numa comunidade científica global de qualidade. Portanto, isso é absolutamente essencial. O facto de estarmos aqui a falar na construção de redes de publicação e de investigação em português não impede também que seja necessariamente importante e relevante a publicação noutras línguas. Há um aspecto que me parece particularmente importante e que vem dos modelos de Open Science, não é? de ciência aberta, porque a publicação em acesso livre de resultados científicos, e pode ser em português ou em espanhol, faz com que na pesquisa global, não é? Portanto, faz com que estas publicações tenham maior visibilidade, tenham maior penetração no mercado global da ciência, não é? Portanto, acho que a ciência aberta é absolutamente essencial também para desenvolvermos esta nossa a presença de um espaço científico e de ensino superior em língua portuguesa. Tinha ainda duas questões finais. Uma tinha a ver com as comunidades que falam português espalhadas pelo mundo, não necessariamente em países, mas estava a pensar em Goa, na Malásia, no Japão, que já aqui falámos, comunidades de imigrantes nos Estados Unidos, etc. Que papel é que essas comunidades hoje em dia podem ter para o português global, em termos científicos, de negócios, de afirmação da cultura de expressão portuguesa? Vê algum cuidado, algum papel relevante, específico, interessante, desafios para estas comunidades? É um papel importantíssimo, porque são comunidades que estão profundamente ancoradas nas realidades dos países, das regiões onde estão, com enorme reconhecimento local, com reputação e que muitas vezes se sentem quase que abandonadas por aquilo que são as suas origens. E podem não ser as suas origens diretas, podem ser as origens dos seus avós, bisavós, trisavós. O que é interessante sentir-se abandonados dessa maneira, quer dizer que estão ligados. Temos aqui uma ligação, mas não sabemos muito bem como é que nos podemos religar. Por exemplo, o Estado de Israel faz muito bem este contacto, o contacto permanente com a diáspora. Faz isto lindamente. E faz isso lindamente até porque as comunidades da diáspora não são oriundas de Israel, nunca lá estiveram, mas mantêm ou vão criando uma afiliação empática com a cultura daquilo que foi a pátria judaica há 2000 anos. Claro. Não é? Portanto, É uma comunidade imaginada hoje em dia. Uma comunidade completamente imaginada, não é? E depois outro aspecto que referiu é muito interessante é que geralmente essas comunidades são comunidades influentes locais. Exatamente. Estão muito bem estabelecidas em termos sociais, em termos profissionais, em termos de influência, não é? Portanto, isto para dizer que a projeção global daquilo que é uma cultura de expressão portuguesa não reside meramente na implementação de políticas nem no investimento dos países. Passa muitas vezes por estas relações intangíveis entre pessoas que têm ligações, às vezes muito ternos, de séculos,
com estas diferentes geografias. Claro, mas mantém uma predisposição e uma curiosidade, claro. Isso tem muito a ver também com o nosso mundo global e digital e tecnológico de hoje em dia e comunicacional. E essa seria uma última questão que eu gostava que a Sra. Reitora refletisse aqui connosco, que é a do ambiente digital, desta comunicação e de informação instantânea, que é, como já referi, um ambiente inglês, de língua franca inglesa, mas é também uma língua nova, quer dizer, até que ponto é que a palavra e-mail é inglês ou é global hoje em dia, e download, e metaverso e tudo isso, quer dizer, é uma nova linguagem. Mas, quando as coisas começam de facto a ficar detalhadas, quem domina o inglês, como por exemplo os indianos, parece à partida terem mais vantagens do que povos que não os dominam. Mas, por outro lado, e como nós também já aqui falámos, as culturas de expressão portuguesa, eventualmente podem ter alguma resiliência, adaptabilidade, que se calhar outras culturas não têm, não é? Como é que vê este enquadramento, esta acomodação das culturas do português global no mundo digital, para já muito marcado pelo inglês e por alguns valores da competição e da economia de mercado e as marcas muito americanizado também? Como é que vê as empresas, os profissionais, não é, dos povos de cultura e expressão portuguesa no mundo digital de hoje em dia? A economia digital exige duas coisas: grande criatividade, enorme flexibilidade e capacidade de mudar constantemente, não é? E, portanto, de uma adaptabilidade também, grande criatividade, inovação, flexibilidade, capacidade de transformação. São características que eu diria que são quase inatas, mas que nós fomos desenvolvendo de forma muito sofisticada, digamos, ao longo dos tempos. E não é sem razão que Portugal tem 11 unicórnios. Uhum. Podem não estar todos sediados em Portugal, mas são porque a dificuldade que existe em Portugal é o levantar de capital, não é? E, portanto, há muitos destes unicórnios que têm sedes noutros países, mas, na verdade, os fundadores são a OutSystems, a Fitzai. Nós temos 11 unicórnios. Foram pensados e desenvolvidos a partir daqui. Temos mais do que a Espanha, mais do que a França, quer dizer, olhar para a capacidade de produzir valor neste ambiente económico. Portugal tem grandes empreendedores na economia digital. O que é que nós não temos? Não temos escala, porque falta-nos uma base de capital que permita que estas empresas escalem para se tornar os Facebooks e os Googles e os Microsofts desta vida, não é? E, portanto, procuram este capital fora de portas e têm enorme sucesso. Não é? Portanto, o sucesso da Farfetch, do Fitzai, a OutSystems é um exemplo claro, mas muitas outras. Portanto, nós estamos particularmente bem apetrechados, temos, além do mais, um ensino superior de enorme qualidade. Não é? Portanto, estamos particularmente bem apetrechados para penetrar e para termos sucesso nesta economia global, digital. De novo, volto a dizer, é feita por via do inglês, mas o português poderá claramente ir a capacidade de ter esta penetração global é também uma alavanca para a projeção do português e da cultura de expressão portuguesa, não é? Sra. Reitora, muito obrigado por esta sua entrevista, por esta nossa conversa. Foi muito útil, interessante e desafiante para este projeto, que é um projeto que nós lançámos aqui a partir da Universidade Católica, mas que pensamos que continuará a ser desenvolvido pelo Português Global, por outros centros de estudos e outras universidades. Muito obrigado. Muito obrigada.